Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Opinador. Nesse vídeo aqui eu quero comentar, primeiramente, eu começo já pedindo para os senhores, se vocês gostarem aqui do conteúdo aqui, peço a sua inscrição, seu comentário, seu like aí, para ajudar a fortalecer aqui o canal. Não peço nada, hein? Não peço pix, não peço nada. Vamos lá. Vamos comentar aqui a respeito de um assunto que já está caduco aqui no canal, mas que não tem jeito, o pessoal ainda volta sempre a esse ponto e é complicado. Então a gente tem que desmentir, a gente tem que comentar a respeito, porque se só ficar a versão da pessoa, às vezes você está perdendo custo-benefício, ok? Então tem que voltar aqui mais por conta disso. Vamos comentar aqui. Dia desses eu estava por aí, pela internet, quando eu me deparei com um conteúdo que dizia o seguinte, que dizia que a AMD tinha dado um grande salto na questão de desempenho com relação aos Ryzen, e dizendo que os processadores da AMD que vieram antes do Ryzen, principalmente ali aqueles série AM2, socket AM2, AM2+, AM3 e AM3+, ou seja, Phenom 2x2, Phenom mais antigo, aquele Phenom de primeira geração, Athlon 2x2, Phenom 2x2, os Phenom 2, Phenom 2x6, FX, tudo mais, esses processadores eram ruins. Inclusive a gente pode botar aí o socket FM1 e FM2 também, aqueles AMD que são um pouco falados, são os AMD série A, ok? Então, o que era alegado era que os processadores que vieram antes do Ryzen da AMD, pelo menos desses sockets, eram um lixo. Mas e aí? Isso é verdade? Não é? Bem, primeiramente que a gente tem que entender o seguinte: cada pessoa ela tem a sua opinião. Então a pessoa pode chegar e falar que determinado processador é isso, é aquilo, aquilo outro. Pode falar, é a opinião dela. Ela pode chegar e falar, olha, eu não gosto de determinada televisão porque para mim não prestou e tudo mais. Ela pode dizer, eu não gosto de determinado automóvel por causa disso, isso, daquilo. Ela pode chegar e falar. Só que assim, eu vejo um peso grande nessa afirmação de que os FX, série A, Phenom eram lixo. Eu discordo plenamente disso, ok? Eu vou dizer por A mais B. Por quê? Naquela época dos FX, por exemplo, a gente bota os FX porque os FX de todos esses processadores, o FX era o que estava mais ali na ponta de lança. Veja bem, eu lancei um desafio um tempo atrás e ninguém botou a cara para fazer. A questão era, ok, a gente testou, bota aí um FX mais conhecido que foi o FX 8T50. A gente testou ele em um jogo, ou em uma bateria de jogos, bota aí uns 10 jogos. A média, vamos botar assim, foi 80 FPS, vamos supor, em Full HD. Beleza? Então em Full HD com tudo no Ultra, 80 FPS. Eu lancei o seguinte desafio: mostra pra mim um Core i5 ou um Core i7 da mesma época do que esse FX. Não vem colocar um i7 ou Core i agora não, décima segunda não. A gente tá falando aí de Core i5, Core i7 ali da quarta geração para baixo. Beleza? Nada de covardia aqui não. Aí eu falei o seguinte, mostra pra mim esse 5 ou esse 7
rodando com uma taxa de FPS bem superior a isso. Eu não estou dizendo, olha, seu FX rodou 80 e você está dizendo que ele é porcaria, que ele é um lixo. O i5 e i7 ele deve rodar 120, 150 FPS, 110 FPS. Eu no mínimo esperaria isso. 100 FPS. Vai conseguir? Não. Não vai. Por que não vai? Porque naquela época bem antiga, os jogos rodavam em DirectX 11. Beleza? E no DirectX 11, o FX ele já fazia frente ao Core i na maioria dos cenários. Ou seja, com uma tecnologia que estava capando eles ainda tinham força suficiente para chegar ali bem perto do Core i em desempenho de jogos. Ficou nisso? Não. Veio o DirectX 12 e o desempenho dos FX em jogos melhorou, assim como dos Athlon e Phenom 2x6. Phenom 2x4 também, né? Os Phenom 2, os Athlon 2 e os FX. Beleza? Então, você tem que ver que nessa situação o FX ele já estava ali bem perto, ele se encostou mais ainda. Ok? Aí eu te pergunto, isso é um processador ruim? Cara, a pessoa que diz que é um processador ruim, a questão é a seguinte. Vou explicar mais ou menos aqui como é que são os grupos. Na época dos FX, houve basicamente dois grupos de pessoas. As que acreditaram no que era dito e aquelas que não acreditaram e foram buscar por si próprias. A pessoa que acreditava no que era dito, ela acreditava quando o pessoal falava que o FX consumia muita luz. Ela acreditava quando falavam que o FX esquentava muito. Ela acreditava quando falavam que o FX estava com um desempenho muito abaixo em relação ao Core i. Ela acreditava em tudo isso. E nisso foi criando um ódio. Ok? Então quando vi FX, FX virou sinônimo de processador a não ser comprado. Quando na verdade não era nada disso. E tinha um outro grupo de pessoas, que era um grupo menor. Aqueles que, peraí, ele tá falando que é isso aí tudo, mas será que é mesmo? Aí ele olhava ali os reviews, olhava direitinho, via o cara, via a gente postando fotos, postando vídeos na internet, né? Print do processador rodando o jogo, processador ali convertendo, tinha vídeos de pessoas que colocavam um Core i7 de um lado, um FX 8050 do outro, e rodava uma bateria de testes sintéticos, onde você via que o 8050 estava ali no cangote do T770, custando um terço do valor, custando metade do valor. Aí a pessoa fala, pô, o 8T50, na maioria dos testes, ele fica ali bem no cangote do T770. Os dois lado a lado eu não consigo dizer quem é quem. O FX não é tão ruim assim. Só que o grupo que falava que o FX era ruim era muito maior, era 3 vezes maior. Com a chegada do Xeon, isso mudou. E as pessoas que não gostavam do custo-benefício, né, porque naquela época o FX ele virou custo-benefício. Então, para o pessoal, o custo-benefício era somente mais barato. Né? O pessoal começou a ver. O Xeon ele não roda no FPS tão alto. Mas peraí, se eu comprar um Xeon e colocar nele uma RX 6600, uma RTX 3060, pô cara, eu vou rodar com essa placa durante anos ainda. Vários jogos.
Qual é o jogo que uma 3060 não consegue rodar hoje? Pelo que eu saiba, ela roda todos. Qual é o jogo que uma RX 6600 não consegue rodar hoje? Pelo menos ali vai, a 30 FPS, que seja. Não tem? Roda. Beleza? Então a pessoa podia comprar um Xeon baratinho, né? E ter ali um desempenho ali suficientemente bom para poder botar uma placa de vídeo ali razoável. Beleza? Às vezes até ali, esfolando muito, uma 4060. Bem, 4060 já vai dar algum gargalhozinho, né? Mas vai dar algum gargalo já. Mas dava pra, fica minimamente usável. Fica utilizável. Então muitas pessoas tiveram que largar a mão dessa raiva pelo custo-benefício e pular pro custo-benefício. Ok? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas tem aquelas pessoas que permanecem firmes, né? Permanecem firmes na questão assim, não importa se o processador de 500 conto, ele deu 100 FPS contra 120 de um processador topo de linha. O topo de linha deu 120. Isso que importa. Então ele é o mais forte. Então eu quero ele. Beleza? Então essa divisória. A pessoa que ela tem esse tipo de pensamento, entende? Que ela tá, sim, porque vamos botar nessa questão de processador, cara, se você diz que o FX ele é ruim, você ainda ou despreza ou não sabe o que foi custo-benefício. O FX ele foi um dos melhores custo-benefício que já se teve em matéria de processadores até hoje. Foi um dos melhores. Ele foi o melhor custo-benefício quando foi lançado, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, até pelo menos a chegada dos Ryzen, ele foi o melhor custo-benefício. Beleza? Depois começaram a entrar, do início dos Ryzen para cá, começaram a entrar os Xeon, que retiraram o custo-benefício dos FX. Beleza? Mas de 2012 até 2017 era o melhor custo-benefício disparado. Mas disparado. Tinha muita gente que chegava e falava assim, poxa, não, cara, mas compra um Pentium 4650. Quem não se lembra, né, daquele Pentium G 4650. Era 4650 ou era 4560. 4560 ou 4650. Era um desses dois. Eu te pergunto, cadê esse Pentium hoje? Tinha gente que recomendava, não, tal. Cadê esse Pentium? Eu vou te dizer, ele morreu com a chegada do DirectX 12, onde ele mostrou exatamente o que ele era. Ele era um i3 com outro nome. Beleza? Então aquele Pentium que o pessoal alardeava tanto não, ele era melhor do que o FX. Hoje você vê site gringo que o camarada testou, eu já cansei de botar esse vídeo, que ele testou um i3 7100, veja, um Pentium i3 de 7ª geração, que é superior a esse Pentium. E o i3, num processo de renderização, ele gargalou para gerar imagem. Em jogos, ele gargalou, ele não gerou, ele não gerava, tinha coisas que não gerava. O processo estava rolando e como o processador não conseguia rodar, ficavam faltando elementos na tela. Eu vou ver se eu coloco aqui o vídeo do rapaz novamente. Beleza?
E o pessoal foi, isso daí o que? Foi na cabeça de gente que não entendia de custo-benefício. Parecia que entendia, mas não entendia nada. A gente falava, a gente explicava, cara, olha, pega o FX. Aí o cara, não, tô aqui com o meu 8150, mas isso aqui não presta não. Vou vender isso daqui, vou pegar o Pentium G, não sei quanto, não sei de onde. Ah, porque fulano ali falou. Ah, porque fulano ali mostrou. Resultado, perdeu dinheiro. Por não saber reconhecer o custo-benefício. Por chegar e falar assim, olha, esse FX aqui é um lixo. Eu me pergunto como é que se sente uma pessoa assim, né? Que ela vê o processador que ele comprou mal rendendo 3 anos na mão dele e já tem que trocar, né? E eu ainda ouço gente dizendo que ele era custo-benefício. Não era, galera. Era uma ilusão. Ele era um i3. Meramente um i3. Né? Tinha gente que olhava assim, tem o i3 de um lado e tinha ele do outro. Ah não, esse aqui ele é o bonzão, esse Pentium aqui ele é o bonzão. Não é, ele era um i3. Ele não chegava nem a ser um i5, ele era um i3. Se fosse um i5 eu nem discutia tanto com você. Mas não, você estava trocando o FX 8150, 8120, 8350 por um i3 de 2 núcleos, 4 threads. Hoje, o 8350 ele roda a maioria dos jogos. E esse Pentium aí roda. Valeu a pena você trocar o seu 8150 porque ele rodaria até hoje. Eu te garanto. 8150 e tinha gás. Botasse, eu arrumo 8150. Eu digo até pelo meu 8300, que tem praticamente o mesmo desempenho dele. O 8150 roda todos os jogos hoje. Não todos, mas a maioria. E esse Pentium roda. Entendeu o que é custo-benefício? Eu não estou dizendo nem dizendo mal do Pentium. A culpa não é do processador. A culpa é de quem diz que ele é uma coisa que ele não é. E diz que o outro é uma coisa que ele não é. O que não é para ser exaltado é. E o que era para ser mostrado, não, esse aqui é o melhor custo-benefício, compre esse. Ele é não, ele é chamado de lixo. Um processador que entregava de 70% a 80% do desempenho de um i7. Eu ainda hoje, em 2025, escuto gente dizendo que ele era lixo. Eu pergunto e continuo perguntando. Se esse é lixo, imagine o que não é. Era isso que eu tinha para poder falar para os senhores. Um abraço a todos os senhores. Quem quiser deixar um like, deixa um like. Quem quiser deixar um dislike, deixa um dislike. Fiquem todos bem e até a próxima. Fui.